Bom, a gente viu que o teste T é utilizado para pequenas amostras e quando há condições de normalidade e homogeneidade. Caso essas condições não sejam atingidas, você tem que partir para uma alternativa não paramétrica. E o equivalente do teste T vem a ser esse teste de Mann-Whitney, também conhecido como teste U. Tá? Então, ele também é aplicado para pequenas amostras, normalmente menores do que 30. Tá? Ele também vai testar amostras independentes do mesmo tamanho ou desiguais, tá? Só que ao contrário do teste T, que verifica as médias, o teste de o teste de Mann-Whitney, ele vai testar a igualdade das medianas, tá? Essa é a grande diferença. Então você tem aqui a fórmula, eu não vou descrever ela, mas prefiro me concentrar na interpretação dos resultados. Tal qual a gente tem o teste T, aqui também a gente vai ter uma tabela de U, certo? Que você vai calcular da mesma forma. Você vê os graus de liberdade e a significância, você cruza esses dados para descobrir um valor de U crítico e compara com o valor de U calculado a partir das suas amostras. Então a gente interpreta assim: toda vez que o U for maior do que o U crítico, isso reflete uma significância P menor do que 0,05. Nesse caso, você vai rejeitar a hipótese. Lembra da nossa aula de hipóteses? A hipótese, geralmente, ela lida com a igualdade dos tratamentos. Então, se for menor do que 0,05, rejeita porque há diferenças estatísticas entre as medianas dos seus grupos. Tá? E se o U for menor do que o crítico, reflete um P maior do que 0,05. E nessas condições de significância, você aceita a hipótese, ou seja, de que há diferenças, de que não há, aliás, diferenças estatísticas entre as medianas das amostras. Lembra que aqui eu estou falando de medianas, porque é um teste não paramétrico. Teste paramétrico testa médias, tá? Agora, aqui tem uma pegadinha para vocês, tá? Porque a forma gráfica de demonstrar esses testes não paramétricos geralmente é com esse gráfico chamado box plot, tá? Ele é diferenciado porque ele não mostra valores médios. O box plot foi construído, tá, para demonstrar medianas e ele tem alguns elementos aqui que a gente precisa saber quais são. Tá? Então vocês estão vendo aqui que eu tenho o limite superior, terceiro, segundo e primeiro quartil, tá? E o limite inferior. O que quer dizer cada coisa dessa? Vamos lembrar primeiro que a mediana ela, ela divide a tua amostra exatamente no meio. Ela ordena os dados e vai dividir 50% abaixo, 50% acima. Esse segundo quartil aqui, tá, ele representa exatamente o valor da mediana. Ou seja, se eu olhar esse gráfico como um todo, 50% das minhas amostras estão aqui para cima e 50% das minhas amostras estão aqui para baixo, certo? O que são esses outros quartis aqui? O primeiro quartil é como se eu pegasse esses 50% que está para baixo e corta ele no meio de novo, como se eu tirasse a mediana desses 50%. Então ele representa 25%, tá, das minha amostragem, porque eu estou cortando só 50% aqui, certo? O terceiro quartil, em cima, em compensação, eu também vou dividir isso aqui no meio, tá? Ou seja, corto para obter o terceiro quartil e a proporção que eu vou ter aqui equivalente é 75% da minha amostragem. Olha só se a gente seguir a ordem aqui. Nesse valor eu tenho 25% da minha amostragem, nesse segundo valor eu tenho 50% da minha amostragem e aqui nesse eu tenho 75% da minha amostragem. Claro que ainda está sobrando 25 para cima e 25 para baixo. Nesse caso, eu alcanço, se eu vou ver os limites mesmo, né? O limite superior é esse resto desses 25% para cima. Aqui seria o maior valor que eu tenho disponível na minha amostragem. Tá? E aqui seria o menor valor que eu tenho na minha amostragem. E para a gente interpretar esse gráfico de box plot, geralmente a gente tem que olhar todos esses elementos aqui. É até um pouco mais
complicadinho, talvez que um gráfico de média e desvio e erro padrão, mas não é impossível de ser interpretado. Basta você ter na cabeça o que é cada um desses quartis e o que é limite superior e limite inferior. Ele pode ser coloridinho, mas também pode ser assim, preto e branco. Aliás, eu até indico, a maioria das revistas trabalham com esse padrão preto e branco. Se quiser dar uma cor aqui, no máximo escala de cinza, para diferenciar um ou outro, mas esse é o preferido, talvez. Apresentações muito coloridas como essa só são indicadas se você estiver apresentando o seu TCC, apresentando sua dissertação, sua tese, que aí pode dar uma destacada em algum elemento. Esse aqui, por exemplo, que obviamente foge muito do padrão dos outros 4 grupos, né? Então, mas normalmente isso aqui não é muito utilizado em revistas ou publicações. Bom, então vamos fazer e interpretar os testes de Mann-Whitney, tanto no PERT quanto no Biostat.